Olá, pessoal! Nós somos o podcast Vozes da Resistência, Minha Escola Antirracista, um podcast pensado e vivenciado no interior da Escola Maria Geni, que tem como objetivo possibilitar momentos de reflexão e de combate ao racismo na nossa sociedade. Estamos no nosso terceiro episódio, onde temos como tema Representatividade Importa, e importa sim. Para termos essa conversa, contamos com a presença do professor Edilton, de língua inglesa, e a professora Robelli, de língua portuguesa, corpo docente aqui da nossa escola Maria Geni. Como convidados, nós temos a professora Ana Rosa e o psicólogo Jonas. Sejam muito bem-vindos, além de contar com a nossa ilustre participação da nossa aluna Ana Luísa, do nono A. Então é isso, pessoal. Professora Robelli, a senhora poderia dizer pra gente como que a ausência da representatividade nos livros e nas aulas de língua portuguesa pode reforçar o racismo estrutural dentro das escolas? Primeiramente, queria agradecer o convite, a professora Daiane e a nossa estudante que estão aqui, nesse momento tão importante, nessa discussão tão importante para todos nós. E é um tema também que eu gosto muito de falar sobre, gosto muito de refletir. E língua portuguesa, a aula de língua portuguesa é um espaço em que abre um leque para essa discussão sobre representatividade, porque a gente trabalha com texto. Então, trabalhar com texto é trabalhar com qualquer assunto que esteja disponível na sociedade para a gente. E quando a gente trabalha com textos, a gente precisa pensar em quais textos vão ser utilizados em sala de aula, quem são os autores que a gente vai escolher, qual é o ponto de vista, qual é a ideologia por trás, a perspectiva. Então, essa questão da representatividade é muito importante no livro didático, porque quando o aluno não se vê naquele material, ele não consegue se conectar com aquilo ali. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre variação linguística, eu não posso falar só sobre variação linguística do ponto de vista somente regional, somente das diferenças do português de Portugal para o português do Brasil. Eu tenho que trazer também as outras influências indígenas, influências africanas, para que o aluno perceba o quanto a cultura dele é marcada por outras culturas. Então, tem representatividade nesse nível. Quando a gente traz crônicas, contos, reportagens, é importante que a gente aborde autores negros e temas que trazem um pouco dessa representatividade. E é uma questão muito importante. Então, quando o aluno não se vê no livro, ele tem essa dificuldade de se conectar e até mesmo nas imagens. Livro didático é muito comum a gente encontrar ilustrações e quando essas ilustrações não retratam a pessoa, você se sente fora desse espaço. Então, esse espaço é destinado somente a pessoas brancas. Eu não pertenço àquilo ali. Então, a partir do momento em que nós temos essa representatividade nos textos, nos autores, nas imagens do livro didático, de qualquer material didático que seja, você se sente parte daquilo ali. E isso ajuda não só os alunos, os estudantes que são negros a se sentirem parte, como os estudantes brancos sentirem empatia, e entenderem a cultura, entenderem que aquilo ali também faz parte da sociedade e que eles precisam lidar com aquilo ali. Então, é basicamente isso, essa questão da representatividade nos materiais didáticos. Inclusive, eu gostaria de estender só mais um pouquinho, como foi a sua construção enquanto mulher negra e professora negra? Como a senhora sente o seu papel de representatividade? Então, enquanto mulher negra, eu demorei um pouco a entender, porque eu estudei em escola particular e todas as minhas colegas eram brancas, eu era a única menina negra da turma e isso fez com que eu não conseguisse me entender. Eu queria me encaixar a todo custo naquelas meninas, então eu alisava o meu cabelo, eu me embranquecia nas fotos, Se você olhar fotos minhas na adolescência, não sou eu, é outra pessoa ali, totalmente branca, usava filtros para tentar me passar por aquelas meninas porque eu não conseguia me reconhecer naquele espaço. E aí eu fui crescendo, na universidade já mudou um pouco, porque eu tive mais colegas, tive mais contato com pessoas negras. Na verdade, eu acho que eu só tenho uma colega branca da época da faculdade, todas elas eram negras, então isso fez eu ver a coisa por outro olhar. Mas quando eu penso na representatividade enquanto docente, enquanto professora, eu tive pouquíssimos professores negros ao longo da minha trajetória. Na escola, eu tive minha mãe como professora negra, mas eu acho que só ela que eu lembro. Na graduação, foram 4 anos e meio de graduação e
eu acho que 3 professores eu tive. E no ambiente de trabalho também a gente vê pouquíssima representatividade, né? São poucos professores negros que a gente tem na nossa escola e em outros lugares que eu já trabalhei. Eu até passei por uma situação, acho que no passado ou retrasado, estava dando aula para o 6º ano e tinha uma aluna que ela era muito tímida, bem pequenininha. Ela tinha de 10 para 11 anos e ela era negra, usava o cabelo dela sempre preso, amarrado, que ela não gostava do cabelo crespo. E ela prestava muita atenção nas minhas aulas, conversava muito, um doce de menina. E um dia ela chegou para mim e fez assim: quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Aí eu disse: igual a mim como? Aí ela disse: quero ser professora, porque eu acho que a senhora se parece muito comigo. E aquilo ali me tocou, né? Porque eu vi que eu estava trazendo representatividade para ela, eu estava sendo importante para ela em alguma medida. Porque a gente pensa muito, enquanto professor, que nós temos que passar o conteúdo, que a gente tem que ensinar, mas existem coisas que vão além, né, dessa coisa do ensinar. E ver que ela se sentiu representada, mesmo que ela não vá ser professora, que ela não seja igual a mim, ver que ela se sentiu parte daquilo ali, né, que ela viu que ela pode ser alguma coisa, isso foi bastante importante para mim. Obrigada, professora Robélia. Seu relato é de grande importância e, acredito, você é uma grande representatividade negra na nossa escola. Agora eu vou fazer uma pergunta para a nossa convidada, a professora educadora Ana Rosa. Professora, diante da sua experiência, como a senhora acredita que a educação pode se colocar nessa luta antirracista e como a gente pode impulsionar esse processo de representatividade? Como a representatividade dessa população negra nos espaços de poder é importante? Bom, sobre a representatividade, né, das pessoas negras nesse espaço de poder é super importante, porque, assim como a professora falou, ao longo da nossa história, a gente praticamente não vê essas pessoas nos espaços de poder, né? Desde criança, a gente já se percebe invisível pela sociedade, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito e que a escola tem um papel importante. E como fazer isso? Eu entendo que, primeiro, as pessoas que compõem o contexto escolar, principalmente os docentes que estão ali na linha de frente, né, estarem atentos a essa demanda pedagógica e trabalhar através de projetos, propostas pedagógicas e problematizar e questionar o próprio livro didático, aquilo que está lá, colocado muitas vezes como uma verdade absoluta, como um padrão, como uma referência. Porque a maioria de nós já tivemos essa vivência, nós negros, de abrir o livro e não se identificar, de não se ver, de não se perceber. O manequim da loja não lhe representa. O artista na televisão não lhe representa. O brinquedo, a bonequinha branca não lhe representa. Então, você está invisível ali e aí você, apesar de nós sermos a maior população do Brasil, a gente precisa lutar por essa visibilidade e lutar por esse espaço. É um processo em construção, né? E existe a possibilidade, sim, e isso é muito importante no início do desenvolvimento das crianças, certo? No início da escola. Eu digo isso porque eu já fui professora alfabetizadora de 1º ano e eu desenvolvi um projeto infantil que o título do projeto era A África está em nós. E para desenvolver esse projeto com uma turma de 24, 25 alunos no 1º ano, a princípio foi bem desafiador, porque eles não conheciam nada. Então, a ideia, né, o estereótipo, a representação social que eles tinham da África era o quê? Escravos, só escravos. Né? Não conhecia o continente africano como um continente cheio de riquezas, como o berço da humanidade, a cultura que a gente absorveu, os contos africanos, que todo mundo conhecia os contos da Disney, ninguém conhecia conto africano. Né? E aí, quando eu fiz esse projeto, foi desafiador, porque eles começaram a se surpreender, assim, era algo novo a ser descoberto. E o mais desafiador foi quando uma vez eu conversando com a menina, uma aluna minha, eu disse assim: você não é negra? Aí ela arregalou os olhos, que parecia que eu tinha xingado ela. Né? Isso foi no início do projeto. Né? E ela era uma menina negra, hoje é uma adulta. Né? E aí, a gente trabalhando isso com a turma lá, eles foram construindo várias coisas. Assim, foi um projeto interdisciplinar, que dialogou com todas as disciplinas, né, do Fundamental Menor. E eles fizeram muita coisa, a gente explorou muita coisa da cultura africana, dos elementos que ficou aqui conosco, e mesmo o que eles
não tem tão próximo da gente como o baobá, por exemplo, né? O significado da árvore, a espiritualidade, as máscaras, os instrumentos musicais, foi muita coisa mesmo, né? E no final do projeto, elas trouxeram bonequinha negra para a escola, né? Essa menina mesmo abriu a boca e disse: pô, eu sou negra, né, tia? Eu digo: você se acha negra? Sim, eu me acho negra. Então, isso é muito rico, mas tem que ser trabalhado na base, sabe? Tem que se mostrar, porque, na realidade, se eu for olhar para minha história de vida como aluna, não me foi apresentado essas referências, né? Eu fui privada dessas referências. Então, atualmente, a ideia pedagógica é não privar as crianças das suas origens, das suas referências. Perfeito, professora. Gostaria de pegar o gancho, falar com o Jonas. Jonas, na perspectiva tanto pedagógica e também psicológica, quais os impactos positivos e negativos dessa representatividade ou falta dela? Eu queria pegar um pouco da fala da professora e um pouco da Ana também. No meu trabalho de dissertação do meu mestrado, pegando a fala da professora, eu percebo que, de fato, assim, não há uma representatividade. Primeiro, a gente está fora de vários contextos, né? Eu vou entrar um pouquinho nesse lado, mas eu sei que não é o foco. Por exemplo, eu sou uma família homoafetiva, eu tenho um filho, né, constituído por um outro rapaz também, homo, e a inserção desse meu filho dentro da escola particular, ele estuda numa escola particular, quando eu fui fazer esse trabalho de campo, para ver como é que era a vivência desses casais, como é que as escolas recebiam esses pais, né, oriundos desse gênero, não existe uma representatividade educativa. Por exemplo, quando eu fui recorrer a livros, a didáticas, você não acha dois pais, você não acha duas mães, você acha tio, tia, você acha só tio, você acha só tia, você acha todas as configurações. Mas a configuração de dois homens, que já entra a questão gênero e a questão raça. Aí a parte da raça, quando eu quero chegar, é o seguinte: quando eu procurei algumas figuras, né, dessas diversas famílias, eu não achei famílias brancas com negro. Por exemplo, eu perguntei ao meu filho, eu consegui pegar umas figurinhas e mostrei a ele: filho, você se enxerga dentro desse? Não, papai, não tem uma criança negra. A gente não acha, dificilmente. Claro que existe uma desconstrução disso, assim como a Ana falou agora, pegando o gancho dela. Eu fui privado também desse conhecimento, né, do que de fato é a questão racial. Eu, pelo menos, entendi a África como uma questão religiosa pejorativa, satânica, demoníaca, que foi o que me foi apresentado. Mas eu não conheci esse lado positivo da África como uma construção de sociedade, como uma construção de cultura, como uma questão forte de poder, relação de poder no sentido de trazer muita riqueza relacionada à cultura, né? E o impacto psicológico disso, ele vai ultrapassar muito mais para além do que a gente imagina. Antes de começarmos o podcast, eu falei que eu trabalhei no Rio de Janeiro, né, dentro de uma favela chamada Jacaré. O Jacarezinho é como se fosse um bairro, digamos, acho que é uma Mangabeira, mais ou menos, para vocês terem noção da dimensão que é esse bairro, né? Esse projeto, ele estava, né, hoje não tem mais, inserido em várias outras comunidades, territórios de favela do Rio. E lá eu era tutor responsável, um dos tutores, para pegar esse jovem desde da saída da casa dele até a inserção dele no programa, e éramos obrigados a colocar ele na escola se ele estivesse fora e fazer todo um trabalho com ele mesmo de acompanhamento. Escola, projetos sociais, cinema, cultura. Já chegou a ter jovens da gente atender lá com 17 anos que não conheciam o shopping. Tinha um shopping chamado Norte Shopping próximo, porque ele tinha medo dessa sociedade lá fora, porque ele era negro, morador de favela. Então, assim, você vê que não é uma realidade que está longe da gente, é muito próximo. E eu queria falar especialmente de uma jovem, ela passou pelo Enem para estudar na PUC, ela passou no Enem para estudar na PUC de Ipanema, não sei se vocês conhecem o Rio, mas ela fica num lugar bem privilegiado, do Rio de Janeiro, e ela não quis ir estudar lá, porque ela era negra, moradora de favela, né, do Jacarezinho, e ela não se via nesse lugar de protagonismo. E a gente teve que fazer todo um trabalho com ela, professor, de falar: não, isso é mérito seu. Eu gosto de falar quando o negro, ele de fato tem essas conquistas, eu acho que é mérito sim, porque o branco por si só, eu não acho que seja, não que ele não consiga ter alguns méritos, mas só o fato dele ser branco, ele já é privilegiado. Então o negro, quando ele insiste, persiste, corre atrás, a gente tem que denotar mesmo, tem que mostrar essas pessoas
para incentivar mais elas, porque emocionalmente a gente já vem de uma cultura que você já está totalmente excluído. Então, assim, você já tem aquele impacto. Não, eu sou negro, de fato eu não tenho privilégios, eu sou destinado a morar em favela, eu sou destinado a ter que acessar lugares mais pobres, eu não posso acessar uma loja bacana porque eu vou ter um olhar diferenciado. Então, assim, é importante sim que a gente conote essas pessoas, coloque elas num lugar mais acessível, num lugar de pedestal mesmo, coloque elas aqui em cima e partir desse incentivo, né? Mas, como a Ana falou, a base educacional ela é tudo. E eu espero, assim, que daqui para frente, também com o avanço tecnológico, nós possamos cada vez mais dar importância e dar mais acesso a essas pessoas, já que a tecnologia está aí chegando para nos ajudar, de certa forma. Então, a base educacional do que era antes para hoje mudou bastante e eu espero que a gente tenha mais visibilidades. Professor Didi, de que forma o ensino da língua inglesa pode contribuir para valorizar a cultura afro-brasileira e africana, apresentando autores e referências negras internacionais? Então, através da inclusão das obras dos autores negros, tanto em obras brasileiras, né, em português, passando para o inglês, também o inverso, né, como também o inverso, que é autores americanos, jamaicanos que cantam em inglês, a gente traduz, aproveita e vê um pouco da história, né, desse autor. É bom lembrar que tudo isso faz parte de um projeto educativo completo. Não é só uma ação que vai nos ajudar a combater o racismo, né? Porque já é um problema já de longa data, né? A gente sabe que foram mais de 380 anos de escravidão oficial, né? Que teve muito mais depois disso em alguns casos, mas oficialmente. Então, apenas 130 e alguma coisa, se eu não me engano, 137 anos que a abolição ocorreu, muito pouco tempo, então são necessárias várias ações em conjunto para que a gente reverta, né, o mal que a ação da inferiorização dos pretos trouxe para os brasileiros, né? Porque o racismo é isso, né? É a inferiorização do negro, basicamente. Primeiro, lá nos primórdios, que ele não tinha o direito de ter uma vida livre, que ele tinha que trabalhar para alguém sem ganhar nada. E está sujeito a maltratos e punições e etc., como a gente sabe da história triste, que de vez em quando vale a pena lembrar também, para que a gente não repita esse traço negativo da história. Mas é isso, a inferiorização do negro. Aí tudo bem, a abolição aconteceu, 13 de maio de 1888. Mas ninguém falou sobre racismo. Foi proibido o trabalho escravo. Ninguém falou em racismo. O racismo continuou. A inferiorização do preto. Aqui você não pode. Seu cabelo é ruim, isso é aquilo outro, né? Frases de bullying, frases de racismo que evidenciam um preconceito que a humanidade sofre, né? Então a gente tem que fazer agora o trabalho o quê? O contrário. O que fizeram de errado com o preto, que foi inferiorizar ele, hoje deve ser feito o contrário, né? E daí então a gente sempre lembra das orientações que vários pedagogos sempre repetem, né? Que é valorizar o diferente, né? Vamos um pouco mais além sobre os pretos. Por exemplo, respeite, assuma e valorize. Quando um professor traz uma música, como você colocou no início, ele está fazendo isso, está respeitando toda uma herança cultural que nós temos. Então, você que tem pele clara, né, parabéns se você respeita o preto, o diferente, se você reconhece, né? O negro construiu esse país. É uma história longa, então precisa, no mínimo, os pretos de respeito. Segundo, você que é preto, assuma, né? A gente viu a professora Robelli relatando, eu também demorei para entender que eu podia deixar o meu cabelo um pouquinho, que ele não era vergonhoso, que meus lábios grossos têm sua beleza, hoje estão até valorizando, né? Mas então é importante que a gente se valorize, que a gente se assuma, você preto, assuma. Tá? Se olha no espelho e fala, eu sou preto. Não tem problema não. A beleza existe em várias cores, a gente sabe disso, né? Então assuma, né? E terceiro, promova, né? Você que é professor, nós somos participantes de uma formação de opinião. O professor, ele tem, uma das funções é de fornecer dados verídicos para que os alunos tenham condição de tomar ações, tomar decisões, né? Tomar atitudes. Então, professor, fale sobre os artistas negros, os escritores negros, né? Fale sobre as pessoas que trabalharam para esse país
na ciência, na tecnologia, de um modo geral. E está cheio de pintadinhos no meio, nós estamos aí. Então é necessário isso, né? Respeitar, assumir e valorizar. Maravilha, professor Didi. Queria pegar o gancho da fala do senhor para saber a sua percepção, a sua opinião sobre os projetos que vêm sendo desenvolvidos aqui na nossa escola, envoltos da temática do combate ao racismo. Nós temos projetos em curso na nossa escola. Como o senhor vê esses projetos e qual a importância dele até para a construção dessas representatividades no nosso espaço escolar? Olha, antes de mais nada, aproveitando, Daiane, exatamente, parabenizar você e a professora Jéssica, que estão encabeçando esse projeto que foi incentivado pela Secretaria do Estado, que é Minha Escola é Antirracista. Isso é lindo e a gente só tem que bater palmas mesmo. Algumas observações são necessárias, ao meu ver. Até um aluno falou, aqui é a escola antirracista, né, professor? Aqui não tem racismo. Gostaríamos muito que fosse assim, mas parece que a bandeira antirracista vai ter que continuar a ser hasteada durante ainda muitas décadas, parece, né? Enfim, esperamos que mais breve a gente alcance uma conscientização de respeitar o diferente, né? Mas é muito importante assim que a gente veja esses projetos acontecendo. O que é que a minha escola está fazendo? Todos os professores juntos, as professoras citadas e a direção encabeçando esse projeto maravilhoso. Fazendo algo, está lutando, nós estamos lutando. E as escolas que não têm a bandeira antirracista, me perdoem, onde está a luta de vocês? Eu percebi já há alguns anos atrás aqui em João Pessoa, por exemplo, a data da consciência negra passa-se em branco ainda, em muitas escolas. No levantamento que eu fiz, que eu espero que eu esteja errado, a imensa maioria das escolas de cunho particular, elas não desenvolvem de modo muito evidente o Dia da Consciência Negra. Gente, Consciência Negra, 20 de novembro, Zumbi representa muito. Não só essa data, todo ano, é necessário que se faça algo a respeito. Podemos incluir a luta a favor da mulher. Quando vamos ter, desculpa, mas são assuntos que se cruzam. Quando vamos ter uma sociedade que respeita a mulher? Eu, como homem, sei que eu tenho que fazer esse exercício, porque eu sou fruto de uma sociedade machista. Então eu tenho que fazer esse exercício, eu tenho que lutar, eu tenho que me reeducar, tenho que ficar atento às minhas tendências machistas, sim. Igualmente, comparando, o racismo é uma ferida absurda. Alguém odiar o outro porque tem mais pigmentação. Isso é um absurdo, mas está acontecendo hoje no mundo inteiro. Então, tem que ser feito algo. Parabéns à escola e fico feliz por estar também aí dentro desse projeto. Ainda no campo da cultura e das artes, professor Didi, que é um artista, como o senhor vê, né, o campo musical, o reggae, que é uma pegada que o senhor traz a cara aqui para a nossa escola, como ele pode contribuir para essa questão do combate ao racismo e da construção de representatividade? Então, a música, de um modo em geral, ela encabeça a cultura negra, porque nós temos muitos artistas, né? Gilberto Gil, Chico César, enfim, né? Alcione, etc. e etc. Né? E eu estou inserido nisso na música reggae, que é a música popularmente jamaicana, mas que veio para o Brasil. E quando eu entendi a mensagem do reggae, eu disse, eu quero trabalhar com esse assunto. As cores do reggae, não sei se vocês já meditaram, né? Nós temos aqui o preto, que é a cor negra, sofre com o racismo, com a desigualdade já há tantos anos, né? Então que a gente reflita sobre isso. Temos o vermelho, que é o sangue derramado dos escravos e tantos outros injustiçados, né? O amarelo representa nossas riquezas, muitas vezes retiradas de uma maneira muito intensa, muito agressiva, né? E o verde, a natureza que continua sendo tão bombardeada. Então, o reggae tem essa mensagem muito bonita. Eu tenho a alegria de trabalhar com músicas em prol desse assunto, como o amor não tem cor, né? Verde, amarelo, branco, azul ou preto. Larga desse preconceito. Eu também quero respeito. Qual cidadão que sou? Então, o reggae tem uma mensagem maravilhosa que casa com certeza com a cultura negra e para mim é um prazer também trabalhar nessa face, nesse lado da nossa herança negra. Não por acaso, no nosso episódio de hoje, nós também contamos com artistas, viu, gente?
tanto o professor Robelli quanto o professor Didi, eles têm um pezinho lá com a veia artística. Então, passar a palavra para a professora Robelli falar um pouco também dessa representatividade nesses espaços artísticos, nas novelas. Então, já que a gente está falando sobre representatividade, eu acho que, e também sobre formação, as novelas no nosso país, elas têm um potencial formador, assim, gigante. A novela é um entretenimento popular e todos os brasileiros assistem, ou pelo menos deixam a TV ligada em casa, todo mundo tem acesso à novela, e por muito tempo não existia essa representatividade negra na novela, né? O negro era o motorista, o segurança, a empregada da casa, né, a babá, mas nunca com um papel de destaque. E o que eu tenho visto recentemente, né, nas últimas novelas, principalmente da Rede Globo, que é a maior rede de novelas do nosso país, essa representatividade crescendo. Agora há pouco eu acredito que todas as novelas que estavam passando tinham como protagonistas mulheres negras, e isso é importante, né? Não só pessoas negras, como mulheres negras. Porém, ainda existe um caminho a se percorrer para que essa inserção ela aconteça da melhor forma, para que essas pessoas, esses personagens, né, sejam devidamente valorizados, que elas não sejam apagadas. Ainda existe um longo percurso para a gente caminhar com relação a isso, mas eu fico muito feliz em ver que existe já esse indício de representatividade e que chega na casa das pessoas, porque quando a gente fala no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, às vezes a gente esquece que tem pessoas que não têm acesso a esse ambiente. E não é esse tipo de conteúdo que chega nessas pessoas. O que chega é o conteúdo popular, que é a novela. Então eu vejo a novela como um potencial formador muito importante, e acho muito importante a gente conseguir perceber hoje essa representatividade, né, de mulheres negras com papel de destaque na novela, ainda que não aconteça da melhor forma, mas eu acho que já é um primeiro passo muito importante. Então, gostaria de agradecer a todos os convidados. Acho que a nossa conversa de hoje foi riquíssima, trouxe muita contribuição e trouxe muita representatividade, não só para o nosso projeto, mais importante que isso, para a nossa escola. Então, em nome da Escola Maria Geni, eu, professora Daiane, agradeço a participação de todos. Pessoal, esse foi o terceiro episódio do podcast Voz da Resistência. Depois vai vir um próximo.